Hoje, no Shirley com Vida, eu tenho aqui um amigo incrível da minha vida, que a vida me deu, que é o Dr. Alexandre Ferreira, que é endocrinologista, é isso, de formação, e que compartilhou comigo muito conhecimento, muitas energias, um jeito de viver assim intensamente, profissionalmente, que me fez realmente me apegar a ele desde o primeiro momento. Ele fala que eu sou madrinha dele, mas acho que ele também é um pouco meu padrinho, porque na verdade a gente compartilhou muito do conhecimento, especialmente na área do corpo, que foi assim que a gente se conheceu, mas isso já faz tempo lá atrás, e hoje nós somos amigos acima de tudo. Ele está sempre comigo no BOT, que é um evento que a gente tem, que é o Body on Top, sobre tratamentos corporais, e é claro que você tem muitas outras facetas que eu gostaria que você dividisse aqui hoje no Shirley com Vida. Esse é um quadro que eu tenho, Alexandre, em que eu falo, convido pessoas que eu gosto muito, que eu tenho muita consideração e muito amor, e por isso que você está aqui. E é Shirley com Vida, não uma palavra só, é com vida. Tá? Então fala um Uhum. pouquinho de você, se apresenta. Obrigado. É uma honra estar aqui, é uma felicidade. Sempre que eu estou aqui com você, eu digo assim que eu saio muito mais leve, porque eu literalmente sinto essa boa energia que você tem Obrigada. e, sem dúvida nenhuma, é sim minha madrinha, mas fico feliz de saber que isso também é recíproco. Como você mesmo falou, eu sou endocrinologista, né? A minha atuação ela se dá hoje dentro de tratamentos voltados muito para a estética, para a composição corporal. A endocrinologia foi me encaminhando para esse lado. Eu brinco que eu me programei para ser um diabetólogo. Achei que, com o passar do tempo, né, a minha formação me levaria para tratamentos mais focados e específicos do diabetes, mas a vida vai trazendo, né, surpresas e eu fui aceitando esse trabalho mais voltado com a estética corporal, e quando me vi, falei, aqui existe um lugar que parece muito comigo. Então hoje o trabalho, a clínica, os outros profissionais que trabalham comigo estão sempre mais focados e voltados para essa questão da saúde corporal, a estética, o biotipo. Você se identificou com essa área e eu falo sempre, uso sempre essa frase do meu pai, que ele sempre disse para mim, claro, você tem que lutar pela vida, como eu sempre lutei, mas ele diz, tem que deixar também a vida vir até você. E às vezes a vida vem até a gente, né? Por que de repente o que faz bater mais forte o seu coração é também olhar para essa parte estética? Você tem uma formação acadêmica, clássica, olhando para hormônios, para composição corporal, e você acabou juntando todo o seu conhecimento e direcionou para uma área que você identificava muito, que você poderia contribuir, que te fazia feliz, né? Que te Sim. faz feliz. E aí, como que é que você lida com isso na prática? Como que é a abordagem? Como que você identifica essa pessoa que está diante de você e que te procura ajuda? A forma da clínica se montar, como você mesmo falou, foi gradativa. A gente foi buscando entender a questão das dores desses pacientes, as queixas, a forma desse paciente ser conduzido durante o período de tratamento. E hoje a clínica, os atendimentos são sempre voltados para essa questão de atender o paciente de uma forma 360, Sim. de não só olhar a parte endocrinológica do paciente, né? Sim. Que como endocrinologista, a gente em primeiro momento é clínico, a gente faz uma residência de clínica médica. Então, os atendimentos são sempre voltados, ainda que esse paciente tenha outros profissionais olhando, Sim. a gente também olhar esse paciente como um todo. Como o que um já todo. está sendo feito, como está sendo feito, qual é a adesão desse paciente para outras especialidades, mas tentando fazer com que ele seja ouvido na questão de dor total. Sim. O que para você faz sentido, né? Porque às vezes o nosso olhar para a pessoa é conduzir o paciente para uma questão de um parâmetro de saúde. Sim. E aí esse paciente chega, ele tem visivelmente um nível de gordura corporal elevado, um nível de gordura abdominal visceral elevado. A gente vê que as taxas metabólicas, o nível de colesterol, taxa de glicemia, insulina,
os marcadores inflamatórios desse paciente estão sempre elevados ou muito alterados. Como médico e como um clínico, é necessário que a gente diminua o risco cardiovascular desse paciente e conduza essas questões. Mas, às vezes, você conversando com o paciente, não é isso que chama a atenção dele em primeiro momento. Ele está ali, às vezes, e ele fala de uma gordurinha no flanco. Aquilo, para ele, tem um tamanho, uma questão... Sim, é verdade. Que aquilo... O olhar dele é totalmente diferente, muitas vezes, de um olhar global que a gente tem. E sabe o que é muito interessante? Imagina, estou formada há 40 e tantos anos, quase meio século, e eu falo que eu vim de uma medicina muito especializada. Era quase que, se a gente fosse falar em parte do corpo, um médico é especializado pela mão direita, o outro pela mão esquerda, e hoje a gente tem uma tendência a olhar globalmente para a pessoa, que é como eu entendo, não só o corpo, mas também a alma, também a maneira que ele olha para a vida, como ele leva a vida dele, mas também é muito verdade que o paciente muitas vezes tem uma visão muito focada, muito diferente da que a gente também passa a ter. Então, eu acho que hoje a gente vive um momento, sim, de pluralidade, no sentido de que é multidisciplinar o nosso olhar, mas que a gente também tem que ter esse ponto de escuta, porque muitas vezes você fala, não é possível, a pessoa está totalmente fora do peso, tem uma gordura generalizada e o que incomoda é um negocinho ali, né? E se você se fecha para isso nesse momento e de dizer, olha, mas esse não é o ponto de maior preocupação. E se a gente simplesmente ignora essa dor, né, esse primeiro chamado desse paciente, o que a gente vai fazer é afastar esse paciente da adesão ao tratamento. Então, essa é uma hora que eu acho que o profissional ele precisa também ser um pouquinho equilibrista, sabe? De dizer, captar a importância, se eu acolher esse paciente nessa queixa, que, ao meu ver, como especialista é menor, eu também vou ter chance de chegar num lugar que para a gente é muito importante. Então, na realidade, você sabe o que é engraçado? Eu sempre trabalhei muito com hemangioma, muito com tecnologia, então nunca vou me esquecer uma paciente sentada aqui na minha frente, com uma mancha vindo do porto, daquelas enormes, desfigurantes, eu tinha certeza de que ela tinha vindo até mim por conta disso. E ela estava, na verdade, acostumada com aquilo, ela tinha desde o nascimento. Quando eu perguntei qual era a queixa dela, eram estrias, que ninguém via, não era nada... tinha um valor estético tão importante, mas para a alma dela foi uma coisa que ela adquiriu com o tempo, que não fazia parte dela, ao contrário do hemangioma que ela tinha, ela nem olhava para aquilo. Então, eu acho que antes de julgar a queixa, porque isso às vezes é um julgamento, a gente tem que realmente deixar a pessoa falar, se expor, vir até nós, para depois ir conduzindo da maneira mais assertiva. Por isso que, na verdade, não são só os amigos que se escolhem como nós, os pacientes também escolhem, os amigos pela vida fora, os filhos e tantos que esbarram na nossa vida. Mas você tem muita razão. Eu acho que agora é um momento de escuta, de valorizar, até porque a gente vive num mundo virtual demais e a gente está muito acostumado àqueles detalhes que são mostrados nos Instagrams, no YouTube, coisas que às vezes não têm o valor que muitas vezes a gente vê ou que o paciente vê. Como médico, como medicina, né? E o que é mais frequente na sua clínica? Qual que é a busca mais importante? Ainda é a questão do peso, de uma busca por um biotipo em que o paciente se enxerga com mais conforto. Então, ainda assim, a questão do peso, e eu nem vou usar a palavra obesidade, porque hoje existe um grande número de pacientes que não estão em obesidade, não estão nem sequer em sobrepeso. Mas querem ficar magros. Mas como estética, como uma evolução natural de que com o passar dos anos o nosso corpo vai criando depósito de gorduras localizadas em áreas mais específicas, às vezes essa paciente é uma paciente magra, que quando a gente avalia a relação entre peso e até massa magra em si, volume de gordura, isso está tudo normal. Mas ela quer mais. Mas ela quer cuidar de detalhes, né? Então, esse é um volume grande dentro dos meus atendimentos. E o paciente que quer diminuir peso,
de peso de volume, peso de balança, e que também muitas vezes não é um obeso grau 3. Precisaria de uma abordagem tão séria, assim. Agora, você acha que a gente está vivendo o estado da arte no controle do peso? Sim, eu acho que, assim, principalmente por uma questão, uma maior possibilidade de tratamentos dentro da Eficazes, questão, né? tratamentos eficazes e tratamentos seguros. Seguros. Se a gente olhar para um período muito ali atrás, não muito longe, nós estamos falando de uma questão de 10 anos, nós tínhamos medicamentos para tratar questão de peso, obesidade, sobreposição de gordura, que eram medicamentos com um grande nível de efeitos colaterais. Sim. E que até não nos permitia usar esses medicamentos por muito tempo. A gente tinha as anfetaminas, os derivados anfetaminérgicos. Dependência mesmo, né? Que era necessário retirar com certo tempo de uso para diminuir essa dependência. Nós tínhamos medicamentos recaptadores de serotonina com efeitos colaterais centrais, medicamentos que aumentavam a pressão, né, do paciente, a pressão arterial. E esses medicamentos, então, não chegavam a um tratamento mais efetivo. Com o advento, com a entrada dos análogos, os incretinomiméticos, medicamentos que mimetizam ser hormônios do nosso intestino, esses análogos de GLP-1 com GIP, né, e agora cada vez mais a amilina, nós temos uma sequência de pelo menos a possibilidade de uns 10 medicamentos que entrariam no mercado nos próximos 2 anos, que facilitou a possibilidade de tratar esses pacientes com maior efetividade, taxas de emagrecimento maior, efeitos colaterais muito menores, e o que foi, acho que o grande salto dentro desses tratamentos é com medicamentos que quanto mais tempo o paciente usa, maior o benefício desse paciente em relação a riscos cardiovasculares. Então, eu estava conversando, inclusive, com um amigo meu há poucos dias atrás, e ele dizendo que essas canetas emagrecedoras, se a gente pudesse chamar de uma maneira bem leiga, ele diz que, inclusive, diminui muito o risco cardíaco, que tem sido muito usado pelo próprio cardiologista, Sim. tentando evitar esse risco. Agora, você acha que se a gente fizer uma análise, então, se é tão eficiente, a gente poderia dizer que a obesidade é um problema químico? Porque a gente sempre costuma... não, a pessoa, você quer que ela emagreça, mas ela gosta de comer. Não, a gente está olhando hoje em dia para esses obesos ou não obesos, gente que fica no sobrepeso e sempre buscando querer emagrecer, olhando para eles de uma maneira diferente. Hoje, a gente pode considerar que a obesidade é um problema químico? Sim, a obesidade é uma doença crônica multifatorial, e que se eu só colocasse como químico, eu estaria acertando, mas não na totalidade. O que não cabe mais no nosso mundo atual é achar que o paciente é obeso porque ele tem variações na forma de comer. Isso não existe mais, isso não é mais permitido. Achar que uma pessoa tem alta taxa de gordura, peso, porque ela come demais, só porque ela come errado, que ela tem aquela característica de formar gordura muito mais do que outras pessoas. Isso é poligênico, né? É poligênico. Você acha que não depende só do que ela come, mas depende do fator genético? Depende de como essa pessoa, como ela foi concebida dentro desses genes. E aí ela já nasce com essas características de que, em algumas pessoas, a capacidade do corpo delas em produzir células gordurosas ou queimar essas células gordurosas como fonte de energia é totalmente diferente de uma pessoa com um padrão magro, né, mais emagrecido como eu e você, em que eu, hoje em cima dos meus 52 anos, eu questiono como era mais fácil me manter mais magro. Isso é verdade. Os anos vão mudando a característica metabólica, mas que para a gente é muito mais fácil, né? A gente consegue controlar esse nível. O obeso, ele necessita de cuidados. Por isso que quando a gente escuta que assim, remédio, não, imagina, besteira, faça dieta e atividade física que você emagrece. Nem sempre é o caminho. Não, para esses pacientes não é o caminho. O corpo dele não tem a capacidade de consumir nível de gordura
por longos períodos e principalmente de forma efetiva. Se o obeso ele faz realmente uma dieta mais intensa, ele entra em déficit calórico, ele chega a perder um percentual de gordura ou quilos de gordura, imediatamente ali na frente, o sistema desse paciente, o corpo dele, o hipotálamo dele tem registros de volume de energia dentro da gordura, em que o corpo dele todo se volta para que ele reorganize, ele refaça as células de gordura que ele perdeu com tanta dificuldade. Então, esses pacientes precisam de medicamentos que dê de orientação, suporte, de cuidado. Isso. Ele precisa de ter suporte medicamentoso para que ele tenha suporte alimentar. Sim, né? Porque senão ele não aguenta. Ele não aguenta. Como que eu induzo um paciente obeso a fazer uma dieta com déficit calórico, ou seja, ele vai estar ingerindo menor quantidade de energia do que ele gasta. Sim. Esse déficit negativo induz fome emocional. É difícil para a pessoa. Depressão, né? E uma coisa triste. A pessoa, o Jô Soares é bem um exemplo disso, né? Porque imagina, um humorista, né? Um cara que depende daquela atividade de realmente para se expressar. Era a vida dele. E eu me lembro de quando ele fez uma peça de teatro, eu até fui nessa peça, e que chamava Ame um Gordo Antes que Acabe. E ele emagreceu de fato, mas ele não conseguiu ficar magro. Talvez se ele tivesse vivido hoje, naquela idade, ele teria tido um suporte muito mais chance, teria sido entendido. É que nem o que acontece hoje em dia com o lipedema, não é? Sim. Que também é uma doença que a gente trata hoje com outro olhar do que a gente olhava. Eu sei que muitas vezes a gente olhava para muitas mulheres achando que elas eram esculachadas, que elas não se cuidavam e tinham aquela perna grande, muitas vezes o corpo inteiro meio disforme, e a gente tinha ideia mais de desleixo do que de doença, que também não é assim. Né? A medicina é uma dinâmica muito grande e um aprendizado constante, né, Alexandre? Nós estamos sempre em mudança, é uma mutação, né? Não tem uma coisa que é estabelecida rigidamente para algum padrão, não é? Então, como que você olha hoje em dia para doenças como essa, comparando a celulite com o lipedema, comparando a obesidade de antes e depois? Fala um pouquinho sobre essas doenças. É engraçado que, assim, no dia a dia, né, nós que já temos um pouco mais de anos de medicina, eu vejo que quanto a minha abordagem modificou. Quando eu vejo que lá atrás eu achava que, por exemplo, que para essas pacientes que chegavam com essas alterações corporais mais agressivas, que existia mais tecido de gordura, mais deformante, que eu tinha que ser duro, porque eu achava que eu tinha que conduzir essa pessoa né? para que ela entendesse a necessidade de mudança. Você precisa entender que se você não assumir essa mudança, você não sai de onde você está. E eu tenho pacientes que estão comigo há muitos anos, graças a Deus, e esses pacientes falam assim: Alexandre, você mudou muito, você era muito bravo, né? E aí eu penso, será que hoje eu não me vejo nesse papel de ser cobrador, um profissional com uma capacidade mais militar? Não, eu preciso acolher o meu paciente, eu preciso entender o limite dele também. E aonde eu consigo trabalhar com esse paciente, aumentando o fortalecimento do tratamento. Então, às vezes, numa primeira consulta, o meu trabalho é olhar, observar, ouvir o paciente para saber assim, é aqui que eu consigo, nesse primeiro momento, mudar, acolher. Agir, né? Ser importante. Você sabe que uma das cenas mais importantes da minha vida, eu me lembro, mais de 40 anos atrás, uma paciente que era professora e ela tinha essa ruga da glabela muito, muito forte. E ela dizendo para mim ali na minha frente, eu faria qualquer coisa para não ter essa ruga de brava. Eu olhava para ela pateticamente e falava, nunca, isso vai ser impossível. Totalmente possível hoje em dia. Né? Você relaxa essa musculatura dos abaixadores da face, esse complexo glabelar, e a pessoa de brava passa a ter uma característica descansada, é um outro olhar, é de um outro jeito. Então, realmente, essa dinâmica de olhar para a medicina, não responsabilizando tanto só o outro, né? E também dividindo a meia-culpa com eles, né? Uma parte é nossa responsabilidade. Mas também, desculpa, Shirley, mas também não aceitar que o paciente nos
nos coloca em lugares que nós estamos responsáveis pela mudança dele. Então, há algum tempo atrás, uma paciente indicada, em uma primeira consulta, ela chegou e quando eu abri a porta para recebê-la, ela falou imediatamente a primeira frase quando ela me visualizou dentro da sala. Ah, então vai ser você que vai mudar a minha vida. Sim. E ali, imediatamente, eu retraí e falei, calma, né? Eu ainda não sei quem você é, mas muito provavelmente eu vou ser um condutor dessa mudança, porque eu não posso também achar que assim, o meu paciente tem lipedema, antes a gente colocava esse paciente numa necessidade, você precisa perder peso, você precisa diminuir o processo inflamatório, a gente achava que aquilo era gordura, que o paciente tinha uma característica de formar gordura mais nas pernas do que no resto do corpo. E quando a gente entende que não, isso é uma doença que altera a formação da gordura no tecido conjuntivo, que isso precisa de abordagens diferenciadas, eu ainda insisto em dizer para o paciente, a gente precisa fazer isso, nós vamos modificar, a gente vai melhorar, mas isso precisa ser você. Eu não vou estar com você no dia a dia, eu preciso que você assuma mudanças e que eu estou aqui para te ajudar no que for necessário. Eu acho que o que mudou, eu que tenho muito mais tempo de estrada do que você, uma característica que sempre foi minha, uma coisa totalmente inata, que é o acolhimento. E eu acho que hoje a gente tem um olhar é mais comum você ouvir a pessoa falando sobre isso e acolher mais o paciente. Eu sou de uma época em que a cadeira do médico era muito mais alta do que a do paciente. Então ele se via numa posição muito distante do paciente. Eu me lembro de alguns pacientes falando para mim, a sua cadeira é da mesma altura que a minha. Eu acho que esse olhar de acolher, de escutar, de dividir as responsabilidades, de entender, de o paciente entender que nós estamos juntos, eu estou aqui para te dar todo o meu conhecimento, mas também o que você precisar, eu estou aqui de uma maneira afetiva. Eu acho que isso tem mudado ao longo do tempo. E acerta, tenho a impressão, do médico que é profissionalmente competente, tecnicamente treinado, mas acima de tudo que tem esse fator humano de tocar almas, não é? O que você acha que você gostaria de deixar de mensagem para aquilo que é a sua vida, para as pessoas que estão acompanhando a gente aqui nesse vídeo? De um jeito mais rápido, Shirley, eu queria hoje, além da gente ter esse excelente conversa aqui sobre a forma da medicina, lembrar que nós estamos vivendo essa era dessas canetas emagrecedoras, né? Eu acho que nesse momento está sendo falado muito sobre isso, mas também criado muitas considerações errôneas, não científicas sobre o processo. E recentemente nós tivemos agora o nosso Congresso Europeu de Diabetes e eu vi que nesse congresso as abordagens em várias sessões foram estudos que mostravam que, calma, essa ideia de que quando se perde peso com essas medicações, você também está perdendo uma grande fração de massa muscular, e nós propagamos isso durante um bom tempo. As evidências científicas recentes estão indo e mostrando que não é bem assim. Esses medicamentos são tão específicos para algumas áreas do nosso corpo que eles conseguem diminuir com um grau importante, uma boa intensidade de gordura dentro da massa muscular. A mioesteatose, que a gente falou no BOT há 2 anos atrás, uma terminologia que ainda não era conhecida, difundida. Qual é essa capacidade do meu corpo em guardar gordura dentro da fibra muscular, dentro do músculo? Essa gordura diferente do resto do meu corpo. E aí, esses análogos de hormônios intestinais, eles têm a capacidade de ir lá e diminuir a gordura do corpo, a visceral, mas também a gordura dentro do miócito muscular. E essas evidências científicas estão mostrando que,
Quando perde-se peso, claro que eu vou ter dentro do peso uma fração de água perdida e gradativamente eu vou perder densidade de água dentro do músculo. Mas que esses talvez 25% do que hoje a gente acredita, quando o paciente perde 25% em média é de massa muscular, existe uma grande fração desse músculo que está diminuindo, porque eu estou diminuindo a gordura que desse é benéfico, músculo, perder essa... que é extremamente Porque benéfico. se falava mal, se falava o seguinte, que você, na verdade, está perdendo gordura, mas também está perdendo músculo. Essa visão mudou. Nós precisamos conversar mais sobre isso, porque as evidências são recentes, mas esses estudos têm mostrado que não, esse músculo do obeso, e o obeso tem mais músculo do que o magro, porque ele naturalmente ele desenvolve a relação de peso e ele também induz o músculo a criar volume. Só que aí, esse volume do músculo não é que é músculo ativo, é um músculo maior, com mais gordura e muito menos atividade metabólica e atividade funcional. Quando esse paciente emagrece, ele está perdendo essa gordura e perde densidade, esse músculo com menor gordura, ele está mais funcional. Mais eficiente. E ele precisa ser treinado a partir daquele momento, ele precisa ser conduzido a reabilitar esse músculo para que aí ele evolua para a relação da saúde muscular, da saúde de longevidade. E ali, os campos eletromagnéticos têm um trabalho, porque como que eu vou pegar esse paciente obeso, que está perdendo peso e precisa reestruturar a massa? E eu não estou falando de voltar a ganhar, porque ele nem sequer perdeu. Ele perdeu estruturas e ele precisa reorganizar. Eu vou induzir esse paciente a fazer atividade física, musculação, mas ele não fez, ele nunca fez. Talvez ele não tenha a capacidade de reabilitar esse músculo tão rápido. Os campos nesse lugar ajudam, importante. Porque ajuda a reabilitar mais rápido. E eu falo o seguinte, Alexandre, eu comecei a fazer dermatologia numa época que a gente cuidava de verruga, uma palavra só. Depois eu comecei a olhar para a parte estética, porque muitos pacientes meus não tinham nem verruga, nem câncer de pele, mas queriam ver rugas, duas palavras. E eu digo o seguinte, apenas para a gente finalizar, embora esteja uma delícia conversar com você, mas eu digo o seguinte, que embora eu tenha caminhado em direção estética, hoje eu mudo um pouco meu olhar dizendo o seguinte, que é verdade, a questão estética nos faz olhar para nós mesmos de uma outra maneira, mas hoje, com o aumento da expectativa de vida, aquilo que eu falo para o meu paciente, obeso ou não, é que ele precisa fazer um banco de músculos, porque não vai adiantar a gente chegar aos 90, aos 100 anos, se a gente não tiver autonomia para levantar da cama, para ir ao banheiro, para ter realmente uma liberdade de viver e viver o melhor possível. E viver com saúde. Então, há uma inversão, mas não é uma inversão, é uma conexão do indivíduo como um todo. Falar da estética, da função e da qualidade de vida, né? Eu acho que é isso. Muito obrigada. Um prazer. Você é um querido. Obrigado a você.